A paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta nesse momento é o pastor Dr. Omar Silva da Costa. Sou o reitor da Faculdade Gospel de Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil. Estamos aqui nesse momento, nessa live, passando para vocês um brinde: cursos grátis, bolsa do curso médio em teologia, curso bacharel em teologia e o curso de formação pastoral. Nós estamos em plena quarentena, hoje 23 de abril do ano 2020, o mundo está vivendo essa epidemia muito grande de coronavírus, o novo coronavírus, uma gripe forte que ataca os pulmões e destrói a respiração, entope os alvéolos pulmonares e a pessoa então vai a óbito, por máximo que colocam aí o aparelho respiratório mecânico, mas muitos estão morrendo. Até fiz uma estatística hoje, 23 de abril, sobre o mundo já tem 2.700.000 pessoas infectadas, quase todos os países, com 200.000 mortos. E não há de se duvidar que nas regiões onde começa o inverno agora, mês que vem, mês de junho, meados de julho do ano 2020, a tendência é aumentar os problemas respiratórios, as doenças respiratórias causadas no pulmão. Portanto, o Brasil, a vigilância sanitária, os médicos que tenho conversado esses últimos dias, eles falam que a tendência aqui no Brasil é para piorar, que a curva vai se acender a cada vez mais e possivelmente apenas lá para o final de junho que pode passar o pico e acabar com esse novo coronavírus do Brasil. E nós estamos doando esses cursos aqui da nossa faculdade, os cursos carro-chefes de nossa escola, os que mais são feitos, para que aquelas pessoas que estão em quarentena possam também fazer os cursos. O curso médio em teologia nós estamos doando para aqueles que estão na iniciação da fé, pessoas que já têm aí 2, 3 anos de fé, pessoas que às vezes têm dificuldade de frequentar uma escola dominical, ou às vezes a denominação cristã que você assiste não tem o sistema de escola dominical. Então esse curso médio em teologia é um curso muito bom, que você aprende muita coisa da Bíblia, tudo sobre teologia. Teo, Deus, logia, lógico, o estudo lógico de Deus, o estudo de Deus, o estudo cultural, bíblico cristão, para a pessoa compreender muito sobre teologia. Estamos doando também o curso de bacharel em teologia. Você que já é cristão por vários anos, você que já é um obreiro, até mesmo um pastor, e você internauta que às vezes não frequenta nenhuma igreja evangélica cristã, mas você quer fazer o curso de bacharel em teologia, nós estamos doando bolsa. E também o curso de formação de pastor. Esse curso de formação de pastor é apropriado para aquela pessoa que tem o dom, a vocação, o chamado de Deus para ser pastor. E também para você que já pastoreia uma igreja cristã, que já é pastor por 6 meses, 1 ano, 5 ou mais, mas ainda não tinha feito um curso de teologia embutido dentro de um curso de pastor, qual é o nosso. Então esse curso é para você ampliar os seus conhecimentos espirituais, enriquecer os seus conhecimentos bíblicos e aprofundar em tudo sobre eclesia, sobre igrejas. Portanto, e você também que tem um chamado, mas ainda não iniciou a pastorear alguma igreja cristã, e você que deseja ser um pastor auxiliar, ser um braço direito do pastor aí da sua igreja, ou mesmo você pastor de 40, 50 anos, que é leigo, nunca tinha feito um curso, esse curso também vai ser bom para você. O saber não ocupa lugar, e sempre tem espaço na nossa memória para conhecermos, nos enriquecermos, aumentar o cabedal de conhecimento espiritual, bíblico, para aplicar no púlpito da igreja para os fiéis
então receber uma mensagem mais sólida, uma mensagem mais produtiva, mais bíblica, mais inspirada, mais cheia do poder, do conhecimento e da graça de Deus, e com mais unção e sabedoria espiritual. Portanto, estamos doando. Como que é feito a doação? A princípio, você que está fazendo aniversário hoje, há alguns dias tínhamos feito alguma live aqui nesse sentido, e muitas pessoas passaram um e-mail, reclamaram: ô pastor Omar, eu não fiz aniversário nesse dia que levou pela primeira vez a mensagem da live sobre a bolsa, a gratuidade desses cursos. Então nós, de tanto e-mail, reclamação, telefonema, de pessoas querendo também: eu quero um curso desse, eu preciso de um curso desse. Eu estou trabalhando com a igreja e tem momentos, tem dias que eu sinto que está me faltando um repertório espiritual, um conhecimento bíblico, um argumento a mais, uma meditação mais profunda, mais sólida, mais rica de substância da Bíblia, e a pessoa tem ligado, reclamado. Então nós estamos aumentando a quantidade de bolsas. Eram 10 no princípio, agora já aumentamos para 500 bolsas. São 500 bolsas a nível de Brasil e do mundo. É online. Você de qualquer parte do globo terrestre que está nos assistindo agora diretamente nesse dia 23 às 15 horas da tarde, ou que vai assistir a reprise dessa live em dias futuros, em momentos futuros. Então estamos doando 500 bolsas do curso ou médio em teologia, ou curso de bacharel em teologia, ou curso de formação pastoral. Qualquer um dos três você pode pedir, fazer a sua inscrição e receber online, por meio do seu computador, do seu celular. Você vai receber não forma impressa pelo correio, você vai receber online para diminuir custos aqui para nós, da nossa faculdade Gospel. E também o nosso curso, você vai receber certificado, credencial, o histórico, se pretender. Nós estamos cobrando uma pequena taxa, muito pequena em relação ao valor do curso. O curso em si, qualquer um dos três, está em torno de R$3.000. Mas nós estamos doando os R$3.000, você não vai pagar. Você vai apenas contribuir com uma pequena taxa para cobrir os nossos custos, porque temos aqui pessoal, despesas gerais, temos despesas com correio, despesas com tributária, despesas com gráfica, despesas de aluguel. Nós temos muitas despesas, e para contribuir nós estamos cobrando uma pequena taxa. Você vai ligar então e dizer: estou fazendo o aniversário hoje, dia 23 do mês de abril, e você vai fazer a sua inscrição e vai formalizar a sua matrícula com essa taxa que estamos cobrando, e você vai receber aí hoje ainda um desses 3 cursos. E agora, pastor Omar, e quanto a essas demais centenas de pessoas que já reclamaram que não estavam fazendo o aniversário no dia que foi gravado a live? Bom, então nós estamos ampliando para 500 cursos. E qual que é o critério da distribuição das demais bolsas desses cursos? Nós resolvemos pegar os aniversariantes, não só desse dia de hoje, 23 de abril, mas de 15 dias anteriores, regredindo 15 dias até o dia 8 de abril agora. Então quem fez aniversário no dia 8 de abril até hoje, dia 23 de abril, você está apto a concorrer, a pedir, a se inscrever e solicitar a sua bolsa agora, para receber o curso médio em teologia, ou bacharel em teologia, ou o curso de formação de pastor. E os outros, são 30 dias que nós vamos liberar bolsas. Os outros 15 dias é após hoje, dia 23, com mais 15, então você vai dar 23, são 7, dia 8 de maio, até o dia 8 de maio. Então você que iniciou o aniversário no dia agora anterior, dia 8 de abril até hoje, e posterior, que fará aniversário até o dia 8 de maio, esses 30 dias são dias de bolsas do curso que nós aqui da faculdade Gospel resolvemos liberar, especialmente
para aquelas pessoas que estão de quarentena? Muitas pessoas não estão indo ao culto, o decreto municipal, estadual e federal proibiu o culto, porque o culto da aglomeração de pessoas. E com a lei do isolamento, do distanciamento, para que o vírus do novo coronavírus não vai infectar o próximo, então a lei achou por bem extinguir, isolar e acabar, suspender todas as reuniões que dão aglomerações de pessoas. Futebol, artista, meio intelectual, tudo que se aglomera 10, 20 pessoas ou mais, está suspenso no Brasil até a segunda ordem. Em alguns locais, parece que vão já acabar com a suspensão no dia 30 de abril, já a semana que vem. Em outros, como por exemplo o estado de São Paulo, parece que prorrogou-se até o dia 8 de maio, e outros dia 10, dia 15 e assim por diante. E isto, se o novo coronavírus, a ascensão dele começar a declinar, se a curva começar a declinar e o surto começar a passar e a desaparecer daqui da face da terra, aí logicamente os países vão fazer a abertura e continuar com algumas precauções poucas, como por exemplo usar máscara, usar luvas e com álcool em gel também, sempre passar, entrar no comércio de pouco em pouco, de 5 em 5 ou de 10 em 10, conforme o tamanho do comércio, do estabelecimento ou da prestação de serviço ou do ambiente de fábrica, do ambiente de compra e venda. Enfim, vão ter alguns critérios para continuar no mês seguinte, mês de junho, julho e quem sabe até lá para o mês de agosto, quando a vigilância sanitária informar que já acabou o perigo do contágio, aí certamente a lei vai favorecer e liberar a frequência nas escolas, liberar os cultos nas igrejas e assim por diante. Portanto, você que está de quarentena ou que não está de quarentena, está num lugar muito pequeno, afastado, numa cidade muito pequena que ainda não teve a contração, a lei pede que se fique de quarentena e que fique preparado com a máscara e etc. Não é? Então, você que agora está nesse momento difícil, vivendo aqui no Brasil e nos demais países, você está ganhando a bolsa. Para quê? Eu tenho notado, um rapaz aqui da nossa escola me falou, a televisão, canal pago, canal fechado, estão liberando muita coisa para entreter o povo em casa, para segurar o povo em casa, o povo não ficar com muita necessidade de sair pela rua ou encontrar, fazer algumas encontros que são proibidos atualmente. E aí nós então resolvemos, na parte cristã, na parte solidária e humana aqui da Faculdade Gospel, nós resolvemos doar 500 bolsas do curso ou médio em teologia, que é o que mais sai. O curso médio, muitas pessoas pegam, praticamente 70% da nossa venda era e é do curso médio em teologia. Então é um curso muito aceito, muito gostoso de se estudar, tem 600 questões, a pessoa pode estudar didaticamente como autodidata em casa, sozinho, acompanhando na apostila, e estas 600 questões são tiradas da própria apostila e de dentro da Bíblia. De Apocalipse até Gênesis, nós selecionamos questões concernentes aos tópicos e aos capítulos do curso médio em teologia e inserimos ali. Então, para você fazer o curso médio em teologia, você tem que ter a Bíblia de lado e manuseando a todo momento para responder às 600 questões. E a cada folha sequencial da apostila, uma apostila só, com 200 e poucas folhas, com 32 capítulos de conteúdos da teologia. O nome de cada disciplina e cada matéria da teologia está resumido dentro da nossa apostila do curso médio em teologia. Portanto, é um curso muito gostoso, muito importante para você fazer, né? Para você aprender mais e, como se diz, ganhar tempo. Não é passar o tempo em casa fazendo o curso, é ganhar tempo se enriquecendo espiritualmente,
se enriquecendo na cultura bíblica, na cultura cristã, e aí você vai crescer muito na sabedoria bíblica e vai passar a ser o braço direito do seu pastor, fazendo de tudo na sua igreja. Você terminando esse curso médio em teologia, você vai ser capaz de ser também um grande ministrante da palavra de Deus, porque com esse curso vai ampliar o seu repertório, o seu argumento, a sua retórica, a sua dicção, a sua homilética e a sua capacidade de persuadir e de ensinar a palavra de Deus. Portanto, escolha o curso hoje ainda. Você que fez aniversário há 15 dias anterior à data de hoje e que fará 15 dias posterior à data de hoje até o dia 8 de maio. E um outro curso, bacharel em teologia. Esse curso é muito bom. Você que já tem anos já de igreja, ou você que é um intelectual, um educador, um professor, um advogado, um médico, você que é uma pessoa da alta sociedade, um policial, um militar, um político, você que é um executivo, e é muito importante fazer o bacharel em teologia. Você que já é um cristão vai ter muita facilidade em fazer. Você que já tem 5, 10, 20 anos de frequência nos bancos da igreja, especialmente da escola dominical ou do sistema de célula, né? Nós temos igreja que tem um sistema de células, onde se estuda e medita e faz reflexão bíblica toda semana, ali de casa em casa, e você que tem o argumento já de explicação, você vai ter muita facilidade de fazer o bacharel em teologia. E também você educador, você que já é um intelectual da área cultural, secular, por aí afora, que tenha alguma faculdade da área secular, então você já é uma pessoa sábia secularmente, e fazendo o curso de bacharel em teologia, você vai passar a ser sábio também na área espiritual e no conhecimento de Deus, na sua intelectualidade dentro da Bíblia, para saber a Bíblia de livro por livro, a doutrina de cada livro, e também a era cronológica de cada livro, que ano que foi escrito aquele livro, pelo qual autor e na qual região geográfica. É muito bom você entender tudo da Bíblia. Você que é um intelectual secular, faça também esse curso de bacharel em teologia, para você passar a ser também um intelectual de Deus, uma pessoa conhecedor de Deus e, sobretudo, receber Deus no seu coração e ter os teus pecados perdoados e lavados pelo sangue do Cordeiro Jesus, e ter o seu nome escrito também no livro da vida lá nos céus. Portanto, estamos doando esses cursos para que a igreja venha se enriquecer a cada vez mais, não só entreter nas horas vagas aí na sua casa, mas também para que você possa depois explanar, explicar e repassar tudo isso que você vai aprender em nossos cursos lá no púlpito da igreja. E enquanto não abrem as igrejas, você vai gravar live, vídeo e evangelizar o mundo, evangelizar o Brasil e o mundo por meio da rede social, que agora estamos gravando essa live e também de quando em quando fazemos nossos vídeos. Portanto, é muito bom para você. Nós estamos doando, é do coração de Deus para o seu coração, para que você faça a inscrição. Qual que é o telefone? Vamos passar: 0800 777 2050. Nós temos os atendentes, as atendentes, e se não der no mesmo momento, você não se preocupa, automático o sistema vai gravar o número do seu WhatsApp, do seu celular, e depois, posteriormente, quando alguém estiver desocupado, vai te ligar. Esse quando é rápido, é daí 1 hora, daí 3 horas, daí às vezes 1 dia, 2 dias, conforme estiver muito congestionado o sistema. Mas você vai ligar, vai ficar registrado a sua ligação, e depois você, em conversa com os atendentes, você vai fazer a sua inscrição, vai formalizar a sua matrícula e vai receber o seu material. Pastor Omar, quanto tempo dura o curso? O curso médio, ele pode durar em torno de 3 meses por aí. O bacharel, às vezes vai mais tempo, às vezes pode ir 4 meses ou 5 meses, dependendo do tempo que você estiver estudando e responder às questões. O bacharel são 1000 questões, das próprias apostilas e de dentro da Bíblia.
Quem forma em teologia tem que conhecer a Bíblia de capa a capa. Quem forma em teologia tem que triturar, alimentar, meditar, não apartar do livro desta lei a todo momento. Então, por isso que nós colocamos 1000 questões tiradas da própria Bíblia, para a pessoa então manusear a Bíblia, estudar, saber a relação que tem um livro da Bíblia lá do Velho Testamento com um novo, lá do Novo Testamento. Então essa relação, você vai saber qual a linguagem figurada, simbológica, antropológica, de dentro da Bíblia, para poder então entender os assuntos, especialmente os escatológicos e aqueles proféticos que temos no livro de Apocalipse, no livro de Daniel e nos demais livros apocalípticos dentro da Bíblia. Portanto, faça a sua inscrição e ganhe hoje ainda a bolsa do curso em médio em teologia, bacharel em teologia ou formação de pastor. O formação de pastor, eu tenho visto, vocês sabem, todos que estão ligados aqui com a internet, com live, com o computador, sabe que nesses últimos dias, agora os últimos 30 dias, os últimos 20 dias, nos últimos 20 dias em que as igrejas sentiram que realmente tinha que obedecer à lei e não ir lá para dentro das 4 paredes físicas para fazer o culto, as igrejas passaram a fazer o culto online, igual estamos fazendo aqui agora, e aumentou muito, não é? Aumentou muito a filmagem, a gravação, para lançar para toda a comunidade evangélica e também a não evangélica do Brasil e do mundo todo. E eu tenho visto agora nesses últimos dias, o povo realmente está de parabéns. As igrejas estão partindo para o culto online, não só à noite, mas à tarde, de manhã, de madrugada, nas vigílias, nos estudos bíblicos, nas meditações bíblicas, na evangelização, no discipulado, na doutrina, na formação de obreiros. Então as igrejas despertaram, é o novo perfil da igreja cristã a partir do novo coronavírus. O novo coronavírus está matando muita gente, está causando desespero em muita gente, agonia e choro em muitas famílias, mas trouxe esta nova vantagem da evangelização por meio das redes sociais. Parabéns, continue assim. Nesses últimos 15 dias, eu creio que já aumentou aqui no Brasil umas 100.000 ou 200.000 gravações de novos vídeos, novas lives, em torno disso, de 200, 300.000, e eu creio que a cada semana vai aumentar 100.000, 200.000, 300.000, e eu creio que daqui 90 dias, o mundo todo estará recebendo a evangelização por meio das milhares de igrejas de diversas denominações do Brasil e também do mundo. Isso é importante, não é? Para cumprimento do Mateus 24, versículo 14, especialmente. E esse novo coronavírus está na Bíblia, é profético, são palavras do Senhor Jesus Cristo, quando disse em Mateus capítulo 24, verso 7, que haveria de vir guerras, fomes, pestes. Essas são as pestes que o Senhor Jesus falou, que são princípio de dores. Para que aconteça o arrebatamento da igreja, o Senhor Jesus falou que haveria de acontecer alguns sinais antes do arrebatamento, até que ocorresse o momento do arrebatamento, o advento da segunda volta do Senhor Jesus aqui e agora nos ares, para buscar a igreja cristã. E ele disse sobre a peste. Então o novo coronavírus é uma peste. As pestes lá são no S, né? Então já tivemos guerra lá também é no S, plural, várias. Já tivemos a Primeira Guerra Mundial do ano de 1914 a 1917, e logo o ano seguinte, né, quando os soldados já estavam voltando das guerras, das regiões longínquas, todos trópicos, desnutridos, e a gripe espanhola pegou os soldados. Foi a primeira peste, matou lá 50 milhões de pessoas por todo o globo terrestre, especialmente naquelas regiões que tinham participado da guerra. Depois tivemos a Segunda Guerra Mundial, depois tivemos a peste do câncer, da AIDS, de tantas outras pestes que a história nos conta e que os livros de cultura geral têm registrado
para o nosso conhecimento. E guerra está tendo todo momento aí, não é? A guerra contra o terrorismo, guerra fria, guerra econômica, guerra em todos os sentidos, não é? Está existindo. E também agora a peste chegou novamente, e chegou para valer, pegou todo mundo despreparado, até a igreja estava despreparada, até a igreja não sabia como fazer o culto online, ainda bem que encontrou a ferramenta, e a ciência está agora contribuindo, e as igrejas estão usando essa tecnologia avançada para levar a mensagem cristã para todos os quadrantes da terra. Então é muito importante os cursos, que também vão aumentar o seu cabedal de conhecimento espiritual, o seu repertório, o seu argumento, a sua homilética, a sua retórica, a sua eloquência, o seu poder de convencimento bíblico, a sua persuasão espiritual, vai aumentar em tudo isso para você. Faça o curso, é muito bom para você. Você de qualquer igreja, o curso é interdenominacional, não pertence a nenhuma denominação. Embora eu seja pastor, presidente fundador da Assembleia de Deus Missão Belém, embora eu seja o presidente fundador da Convenção Geral das Igrejas Assembleia de Deus do Brasil, a CGI-ADB, com mais de 14 mil filiados, embora eu seja o presidente do Conselho Federal de Pastor, autônomos e independentes de todas as denominações, com mais de 12 mil filiados, embora eu seja o assessor espiritual da CBI, Convenção Batista Internacional, e o assessor espiritual e jurídico da CICAI, da Convenção das Comunidades e Igrejas Autônomas e Independentes do Brasil e Exterior, embora eu seja o reitor-geral do Seminário Gospel, mas aqui o seminário é interdenominacional. Escrevi já 486 cursos, livros, DVDs, todos eu quem escrevi, com experiência da minha vida como missionário na África, na Ásia Menor, na Ásia Maior. Fui missionário também no Japão, lá na Coreia do Sul, preguei na maior igreja do mundo, lá de Paulyeongguk-ju, maior igreja do mundo, quando foi construída, há 45 anos do passado. Hoje, as maiores igrejas do mundo, graças a Deus, estão no Brasil. É do Valdomiro Santiago, com parece que 30 mil pessoas cabe, é o grande templo, eu já fui lá uma vez, e também o Templo de Salomão, com 10 mil pessoas assentadas, do qual também já tive a oportunidade de ir lá, e várias outras igrejas grandes, Então, o novo coronavírus trouxe esse novo perfil da igreja, onde todas as igrejas, grandes e pequenas, agora estão usando as redes sociais, e para colaborar com isso, ao Seminário Gospel, do qual é interdenominacional, e eu quem escrevi todo o material didático dele, além dos 486 cursos religiosos para fins da igreja, para todos os departamentos das igrejas, eu também escrevi 2.500 livros, apostilas e cursos da área secular, porque sou também reitor da Rede Londres de Ensino, e o meu nome já está no Guinness Book lá em Londres desde o ano 2009, mandamos para lá os pendrives, o material, para a consulta do juiz do mundial, para nos outorgar a documentação. Portanto, o nosso material, ele é cristão, tirado dentro da Bíblia. Eu tive o prazer e o interesse de escrever tudo dentro da Bíblia, porque não queria amontoar ilusões, fábulas, para leitores ficar lendo, perdendo tempo, porque eu sei que o tempo do leitor é precioso, e você não pode ficar lendo bobagem, e nem coisas supersticiosas, e nem coisas de criancices. Você tem que ler o real, ler o bíblico, porque é a Bíblia que dá a sustentação para qualquer pessoa nesse globo terrestre. Quem se apoia na Bíblia sai muito bem. Por isso que na Faculdade Gospel nós apoiamos na Bíblia. Por isso que nós atendemos todas as denominações, porque cada denominação, uma para com a outra, tem diferença de uso e costume, e algumas até de entendimento doutrinário. Umas entendem que a doutrina é assim, a outra entende que é assim. Então essa divisão sempre teve e sempre terá. O ciúme de uma igreja com a outra, aí o povo quer montar a sua, instalar a sua placa. O Senhor Jesus não importa com placa de igreja,
Afinal de contas, lá no céu não vai entrar crente da Assembleia de Deus, lá no céu não vai entrar crente da Igreja Batista, lá no céu não vai entrar crente da Batista, congregação, qualquer tipo de denominação. Lá no céu vai entrar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Jesus, independente de placa de igreja. Por isso que o nosso seminário atende e escreve a Bíblia pura como ela é, e as igrejas recebem nossos cursos, os obreiros de centenas e milhares de denominações, e acham muito bom. Acham bom devido à pureza bíblica que está contida dentro do nosso material. Temos também os DVDs que ajudam nos recursos didáticos para a compreensão das apostilas. Já gravei mais de 400 DVDs. Então depois no site, temos o site também, além do 0800 777 2050, você pode acessar o nosso site, que é seminariogospel.com.br, e ali você vai ver a nossa gama de material didático, livros, apostilas, DVDs, e você vai ganhar esse, ou médio, ou bacharel, ou curso de formação de pastor. Aí você pode também manusear, navegar dentro do nosso site e pedir algum outro material. Tem o seu custo, é um custo geralmente baixo, para cobrir apenas as despesas, e você vai passar tranquilamente esses dias terríveis que estamos passando do novo coronavírus, mas é profético, né? Deus profetizou que viria, chegou, já chegaram vários outros, chegou esse agora. Os da vigilância sanitária, os médicos preveem que a pandemia passa, daí 30, 60, 90 dias já acaba, ou já encontram a vacina, e aí o povo já levanta a cabeça, bate a poeira e começa a correr já em busca das almas presenciais. E as almas pelas redes sociais, você pode começar a gravar ou continuar gravando, se já vinha gravando, mais e mais, e não vamos deixar as ovelhinhas, os fiéis, órfãos, em casas, isolados. A igreja tem que manter o amor, o interesse pela alma, e passar o WhatsApp a cada minuto, e mandar uma live a cada minuto, e entrar em contato com a ovelhinha de hora em hora, e a ovelhinha também tem que se fortalecer e ficar uma ovelha grande, ganhadora de almas, e também passar, fazer cursos, estudar, e passar a gravar live também, e ser um obreiro também. Ovelhinha, você que está me assistindo, que está aí quietinho na sua casa, você tem que levantar e andar em busca das almas, e ganhar almas, e aprender de tudo na área evangélica, na área cristã, na área da obra de Deus, para também dar as mãos para o seu pastor e ir em busca das almas, e assim se multiplicar a cada curto espaço de tempo a quantidade de obreiros cristãos para avançar nesse mundo grande. O mundo é grande, a seara é grande, e poucos são os ceifeiros. Vocês sabiam que apenas média, a teologia, a estatística da teologia tem estudado que a média global são apenas 5% dos que vão ser arrebatados, dos que estão vivos hoje. Alguns países chegam a 20% ou 30%, outros 10%, 15%, mas a média mundial são 5%. Por que isso? Porque os países com mais quantidade de pessoas, como por exemplo a China, com 1,5 bilhão de pessoas, isto é, o Brasil tem 210, 215 milhões, dá praticamente 7 Brasil juntos, 7 Brasil juntos formam a população lá da China. E também a Índia, que não tem índice percentual alto, quase nada, quase zero também. Lá da Índia, a população cristã é quase zero, e lá tem 1,3 bilhão de indianos. E os demais países, a Indonésia, Japão, os países da Ásia Maior, da Ásia Menor, a região do G40 aqui, da cortina de ferro dos muçulmanos do Oriente. Então é mínimo, é ínfimo, quase nada. Então lá é quase zero. Em alguns países aqui do Ocidente, 20%, 30%. O Brasil estimam que tem 30%. Quiçá tenha isso mesmo, Tomara Deus. Alguns teólogos
aqui do Brasil mais pessimistas, ou às vezes mais realistas, não sei, falam apenas de 20%. Aí o Japão, que tinha 70% há 70 anos no passado, ou até 80%, os Estados Unidos tinham de cristão. Hoje ele capenga em 5%, em 3%, alguns estimam até 8%, outros estudiosos da teologia falam que devido à comunidade de pessoas do exterior, especialmente do Brasil e dos países latinos, que viajam e mudam para os Estados Unidos, que são evangélicos, então tem aumentado o número da quantidade de evangélicos americanos. Então a média mundial dá uns 5%. E você que está me ouvindo agora, que ganhou o curso de médio em teologia, ou curso de formação de pastor, ou bacharel em teologia, você tem que estudar a palavra de Deus mais e mais, conhecer mais e mais, pedir força ao Espírito Santo para testemunhar do Senhor Jesus Cristo até os confins da terra. É o Senhor Jesus que dá essa força, o Espírito Santo é que vai, dar para você ousadia, palavra, capacidade, e abrindo o caminho e levando a palavra que você ministra até o coração da pessoa perdida, para transformá-lo em pessoa salva. Esta é a determinação do próprio Senhor Jesus Cristo, que falou, e lá em Atos capítulo 1, versículo 8, depois, antes dele ser assunto ao céu, quando estava ali reunido na Galileia com os discípulos e com aquela pequena população que estava junto ali, ele então, antes de ser assunto, de subir para a glória, ele falou que era para o povo ficar ali em Jerusalém, meditando, orando, até que viesse o cumprimento da promessa de Atos, do início do Atos, que veio o cumprimento da promessa em Atos 2. E ali, Atos 1 e 8, disse: recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então nós vamos receber a virtude do Espírito Santo. E nós temos então que nos esforçar, ler a Bíblia, ler cursos, estudar, gravar live e ir praticando. Às vezes você fala: pastor Omar, mas eu estou ouvindo agora pelas primeiras vezes. Mas daqui a alguns dias, poucos, você já será um grande obreiro de Deus, porque o Espírito Santo é que vai fazer você, dar para você o interesse, dar a fé, dar a vontade de meditar, tirar de você o comodismo e a preguiça mental e a preguiça espiritual, e colocar em você a ousadia, a palavra e o poder espiritual desse Atos 1 e 8. Então você deve abrir o seu coração e se prontificar nas mãos de Deus para fazer a obra, para se enriquecer você pessoalmente, para ficar sábio espiritualmente, grande dentro da Bíblia, e Deus vai te transformar profundamente, e você será um grande mensageiro da palavra de Deus. O capítulo 28 de Mateus, versículo 19, portanto ide, é para nós irmos, avançarmos em busca de almas. E isto o Senhor Jesus falou enquanto estava em carne aqui na terra. Depois que ele havia sido sepultado, ressuscitou, ficou os 40 dias aqui andando na terra, antes de ser assunto aos céus, ele deu então a última mensagem, o resumo de tudo que ele veio fazer na terra. Então era para a gente ali então receber o Espírito Santo, para receber força, para receber ousadia, para receber poder de entendimento e de prática da Bíblia, porque nós temos que receber poder de prática também. Não é só entender, não, temos que praticar a vida pessoal santificada que ela nos traz. Nós temos que praticar em nós a vida pessoal santificada, para que o Espírito então transborde, a gente fica cheio dele. Agora veja a continuação do versículo 8 de Atos capítulo 1: receber para ser testemunha, quer dizer, para falar do Senhor Jesus para o mundo, para todo mundo, para pregar o Senhor Jesus
para todas as nações, para divulgar o amor eterno do Senhor Jesus Cristo para toda a alma. Esse amor de Deus cabe a nós divulgar. Nessa parceria da evangelização, coube a nós divulgar a palavra. Deus tem o projeto da salvação, que se concretizou com a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E nessa parceria da evangelização que Deus tem usando nós, coube a nós a parte mais fácil, que é a parte mais difícil e impossível a nós, que era derramar sangue puro para purificar o pecado das pessoas que crer. Então essa só caberia e só coube e só foi feita por aquele que só era capaz disto, e não outra pessoa seria capaz. Apenas eles tinham a capacidade de derramar o sangue, porque apenas o sangue do Senhor Jesus Cristo era puro e não herdou o pecado da parte de Adão e Eva. Então coube a nós agora a parte mais fácil, é levantar e ir, receber a ousadia do Espírito Santo. Para quê? Para testemunhar do Senhor Jesus. Aonde? Até os confins da terra. É a parte mais longe que você está aqui. Se você está no Brasil, lá do outro lado tem o Japão. Então você vai testemunhar lá também. Às vezes você não vai ter ainda a oportunidade de chegar no Japão para evangelizar, para ser um missionário, assim como eu tive. Mas você pode agora evangelizar, discipular por meio de live, das redes sociais, da pregação do evangelho, que você vai chamar o seu pastor aí da sua igreja. E pastor, vamos começar a evangelizar muito agora por meio de live, redes sociais. Creio, eu tenho certeza que o pastor vai topar e você vai ajudá-lo a gravar, mesmo que você carregue os fios ali nos primeiros momentos. Mas você vai praticando, você vai acostumando. O homem é produto do meio. Você ficando no meio dos pastores e dos obreiros, e da igreja que ora, da igreja que chora, da igreja que jejua, você vai se santificar cada vez mais, porque você, como produto do meio, você vai ficar bom também, não é? Você não deve ficar junto com os maus, porque senão você vai ficar pior do que eles. Mas você deve ficar junto com os bons para ser igual a eles. Portanto, o curso está à sua disposição. Depois você reprise, compartilhe essa live para muitas pessoas. São 500 cursos, não é, que estamos doando, 500. Então você vai pegar 5, 10, 20, tanto que interessa aí na sua igreja, de pessoas que fizeram aniversário 15 dias para trás, 15 dias para frente. E aí você vai reproduzir, e todos eles vão fazer. Pessoas de outras denominações. Pastor Omar, mas eu posso conversar com pessoas de outras denominações? Deve, não só pode, como deve, porque nós não vamos morar lá na glória juntos, todos juntos, reunidos em um só corpo, um só espírito, cantando o mesmo hino da glória e da vitória, ali no tribunal de Cristo, recebendo as coroas e galardões, nas bodas, participando da festa do casamento, nós que somos a noiva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, casando com o próprio Senhor Jesus, todos juntos. Então você pode ter comunhão com os demais membros das demais igrejas, desde que elas não sejam heréticas, desde que elas não usem a idolatria como adoração, desde que elas não fiquem fantasiando com coisas que não são bíblicas, né? Muita igreja está uma decadência tão grande ultimamente, temos reclamado. Falo isso porque sou presidente da Convenção das Igrejas da Assembleia de Deus do Brasil, e temos mais de 14 mil filiadas convencionais, e recebemos todo dia, recebemos reclamações e queixas de uma igreja contra a outra, na concorrência de mercado, sabia? Concorrência desleal. Pastor Omar, estava com a minha igreja tão bem aqui, mas abri uma outra igreja aqui, e eu tinha 80 membros, ela me arrastou 50 membros. Aí eu falo, por que, irmão? Você está pregando a palavra pura e bíblica? É isso. Mas lá começou com umas revelações, começou uma promessa de prosperidade financeira, que a pessoa iria ficar rico, começou com aquela teologia da prosperidade,
outra começou com tanta palavra de cura, mais tinha a palavra do que a própria cura, mas era cura, cura, cura todos os dias. Então ele me reclamou que está havendo muito estelionato da fé, muita extorsão psicológica, está havendo muita concorrência desleal, com pessoas inventando mentira, falando da carne, para angariar mais quantidade de membros, e o povo não tem o conhecimento bíblico, não tem a fé profunda na Bíblia, e conhece os versículos da Bíblia, e vai caindo, não é? E vai indo. São algumas igrejas, pouquíssimas, que fazem assim, mas fazem, e fazem errado, e não podia. Estão criando em nome do Espírito Santo, falando que é em nome de Deus, estão forçando, banalizando a cura. Então não pode. Igreja, especialmente a que nós são filiados aqui mais de 14 mil, esses pastores, aqueles que eu ungi e consagrei também, eu posso puxar na orelha de vocês, posso admoestá-los, posso corrigi-los, tenho o dever, tenho a obrigação. Não façam isto. Pregue a sã doutrina, deixe o Espírito Santo persuadir e firmar as pessoas no banco da sua igreja. Dê curso bíblico toda semana, dê doutrina bíblica toda semana, estude a Bíblia, aumente a fé do seu povo, porque somente esses é que conseguirão chegar lá na glória. Lá não vai entrar, lá não é uma igreja quantitativa, que tenha quantidade de pessoas. Lá vai entrar uma igreja com qualidade de pessoas. A qualidade da fé é a fé genuína, é a fé que adora a Deus em espírito e em verdade. São as nossas igrejas filiadas que eu estou proibindo. E as outras, se porventura estiverem também usando desses artifícios e técnicas antibíblicas, parem. Um conselho de quem tem 55 anos que sou evangélico, que trabalho com igreja há mais de 32 anos, que já rodei o mundo evangelizando, como conferencista internacional, fui para vários países, que já participei de missões na Bacia Amazônica, nos países da África, aqui no começo há 40 anos, há 35 anos, na região de Minas Gerais, em todas as cidades de Minas. Então tenho uma experiência, já ministrei mais de 2.000 cursos de teologia no Brasil e no mundo. Eu tenho alguma experiência e posso te passar. Deixa de fantasia, não fica criando fantasia para tentar aumentar o número de pessoas da sua igreja, não faça isto. Você está decepcionando Deus, está pisando na bola, entre aspas, com Deus. Seja honesto com Deus. Trabalhar com almas é um negócio muito sério. Estamos trabalhando com a eternidade da pessoa. E se nós estivermos ministrando abobrinha, ministrando boboseira, não é? Essas coisas que não levam a pessoa a um crescimento de fé, a uma fé genuína no Senhor Jesus Cristo, se nós estivermos envolvidos com isto, Deus recairá sobre nossa cabeça. A própria Bíblia fala que aqueles que ensinam terão mais duro juízo. Então vamos ensinar apenas o correto. As nossas apostilas nós tiramos e expurgamos tudo quanto é teoria enfadonha, desgastante, coisas que não se aplicavam no dia a dia, na vida, no púlpito da igreja, ou na pregação de um vídeo. Então nós expurgamos, ficaram apostilas fáceis de serem estudadas, gostosas de serem respondidas. E no final de cada apostila nossa, quando a pessoa envia para nós o questionário, a pessoa sempre envia uma mensagem: mudou a minha vida, transformou o meu jeito de pensar, o meu estilo de ser cristão, passei a amar mais o próximo, passei a ter mais paixão pelas almas, passei a dedicar mais tempo em orações. Pessoas que nunca tinham jejuado, que tinham 20, 30 anos de fé, nunca tinham feito nenhum jejum, nenhuma consagração de 12 horas, passaram a fazer, e passaram a aumentar o momento da oração e ter um rol na oração diária. Nós temos que ter um rol. Eu, por exemplo, tenho um rol em cerca de 70 pessoas, todos os dias, de manhã, à noite, durante o dia, quando estou no elevador, ajoelho
e oro até que termine o elevador. Moro no 15º andar, então dá bem tempo de fazer isso. Então nós temos que ter um rol de orações, especialmente os da nossa família, porque quem não ama os seus negou a fé. É chorar, orar, jejuar, derramar lágrimas por um membro da nossa família que ainda não é evangélico, porque nós devemos também amar aquela pessoa, especialmente da nossa família. Depois, nossos vizinhos, nossos amigos, pessoas da nossa cidade, outras cidades, e todo mundo está na nossa mão para ser orado, para ser evangelizado, discipulado, e é essa a nossa intenção, de fazer crescer em você um aumento de amor pelas almas, crescer em você o argumento bíblico, a capacidade bíblica para aumentar a sua fé e a sua prudência, não é? A Bíblia, em Josué capítulo 1, versículo 8, fala disso. Quando eu tinha 8 anos, eu frequentava uma igreja. Ela tinha o costume de escrever o versículo lá no quadro, e todo domingo a pessoa decorava um versículo. E eu me lembro bem, a gente decorando o versículo Josué 1 e 8. Não se aparte de ti mesmo o livro desta lei, antes medita muito nele, dia e noite até, e então prudentemente conduzir-te-á, e o seu caminho próspero será. Então, desde aquele tempo que eu tinha 8 anos, hoje estou com 64 anos, né? São 54 anos de fé, nunca esqueci desse lado. Senhoras, de jovens, congressos públicos, grandes locais pelo mundo afora, e às vezes viagem, afazeres. Às vezes eu chego na hora, no momento de ministrar a palavra de Deus, não preparei o texto, mas o texto já está preparado desde os meus 8 anos de idade. Aí eu abro Josué 1 e 8 e medito e prego para as pessoas, e o avivamento vem, e o crescimento espiritual vem, e as conversões aparecem, e o povo é evangelizado, e o povo é edificado, é instruído, e a igreja vai crescendo assim, não é? Você vai fazer parte dos evangelizadores a partir do novo coronavírus. É um marco na sua vida, e um marco até que inesquecível, né? Época em que estavam o novo coronavírus matando muita gente no Brasil e no mundo. Conversando hoje com o pessoal aqui na parte da manhã, até achei importante o comentário do pastor que estava conversando comigo. Do pastor Omar, aqui no Brasil morreram já, parece que, até marquei, pois morreram 3 mil pessoas, hoje 23 de abril, e tem 47 mil infectados. E esse pastor disse para mim, lá nos Estados Unidos, tem 47 mil de mortos, de pessoas que já morreram, agora, dentro de 35 dias, pelo novo coronavírus, e tem lá 810 mil infectados. Aí ele falou, porque o Brasil é um país abençoado por Deus, que Deus não está pesando a mão muita para matar o povo aqui com o novo coronavírus, porque lá nos Estados Unidos, que tem uma tecnologia mais avançada, que é o país mais rico do mundo, que tem a medicina mais avançada, com milhares de respiradores, é o país com o armamento bélico mais caro do mundo, que tem base militar em 50 outros países, que tem a moeda mais potente do mundo. E por que lá está morrendo muita gente assim? Eu falei, isso aí só Deus pode explicar. O Senhor Jesus, que é autor desse versículo 7, que iria mandar pragas, a peste aqui na terra, como que seria o sinal do princípio de dor, princípio para que ocorresse logo após o arrebatamento, e depois a grande tribulação, que é a própria dor, a dor propriamente dita. E eu achei interessante. Então nós até que somos privilegiados em relação aos Estados Unidos, não é? São Paulo está nessa guerra aí, ele quer o isolamento, o Dória quer isolamento, a medicina quer isolamento, outros estados também,
o Bolsonaro entende que pode isolar, mas apenas parcialmente, senão vai acabar com a economia do Brasil, e depois acaba o coronavírus e vem a doença por fome, desnutrimento, que gera outras doenças, que geram outras mortes, e assim vai acabando com o sossego e a paz do brasileiro e todos os países da Terra, especialmente os países mais pobres do terceiro mundo, como os da África e outros. Então, querida igreja, internautas, todos que estão nos assistindo, o prêmio, o presente é para o seu aniversário. Aí você diz: ah, mas eu vou fazer aniversário no mês de junho ou outubro, não é? Aqui nós estamos distribuindo esse presente. O aniversariante, ele vai ficar com o poder de escolher mais pessoas aí da sua cidade. Se não tiver muitos aniversariantes, você pode entrar, não é? Vamos estender esse prazo para além do dia 8 de maio. Vamos estender até esgotar as 500 bolsas que nós liberamos. Conversa aí com o seu aniversariante, conversa com o seu pastor, faça um grupo de estudos. Enquanto tiver o regulamento, não vão ficar juntos não, vamos manter o isolamento, né? Porque ainda não tem remédio, o novo coronavírus. O único remédio é o isolamento, o distanciamento, porque o vírus flutua no ar, por isso que coloca a máscara, né? Se tiver um vírus flutuando, ele paira ali na máscara e não entra pelo seu pulmão, e se você tiver também com problema, ao respirar não vai soltar o ar cheio de vírus para a outra pessoa. Então a máscara é muito útil, o isolamento sobretudo também. Então nós não vamos obedecer então a quarentena não, assim, em termos de doação das bolsas do bacharel, do médio e curso de pastor. Qualquer aniversariante daqui para agosto, setembro, ligue 0800 777 2050 ou acesse o site seminariogospel.com.br e faça sua matrícula, faça sua inscrição, coopere lá com a pequena taxa que estamos cobrando, porque nós temos despesa com envio, despesa com pessoal, despesa com energia elétrica, despesas diversas e gerais. Então nós estamos cobrando uma pequena taxa, muito pequena, para cobertar essas despesas, e você vai ter no final um lindo certificado de teólogo, ou de pastor, ou de médio em teologia. Deus te abençoe e te guarde, e te dê muita força para você estudar e fazer jus a esse seu prêmio. Nós vamos comentar agora sobre o novo coronavírus no Brasil e no mundo. No capítulo anterior, sobre os presentes, já havíamos dado uma pincelada, mas vamos falar aqui sobre Mateus 24:7. Os discípulos estavam curiosos. O Senhor Jesus ventilou o assunto que breve, naquele tempo que ele estava ali junto com os discípulos, breve iria morrer, subir aos céus, mas que depois ele iria voltar. O Senhor Jesus, para consolar os discípulos, falou: não fica triste não, eu vou voltar, pode ficar tranquilo, eu não vou morrer de vez e me acabar. Acabou, sumiu, desapareceu o Senhor Jesus, deixou de existir. Não, eu sou eterno, eu sou a vida eterna, e eu vou morrer, mas vou ressuscitar, porque eu sou a ressurreição e a vida. E o Senhor Jesus, e eles pensaram, os discípulos pensaram: então será que vai ser daqui 5 anos, 10 anos? Eles pensando, né? 15 anos, que tempo? Aí, Senhor Jesus, ficaram curiosos para saber o dia do retorno do Senhor Jesus. Estavam pensando em reinado físico da Palestina, da região ali de Israel, estavam pensando em governo material para destruir Roma e dominar o mundo. Os discípulos não tinham pegado o fio da meada que a coisa era espiritual e que a vida seria eterna, com corpo espiritual na Jerusalém celeste. E lançavam, de quando em quando, eles lançavam as perguntas sem fundamento, pensando que fosse dali 3, 5, 10 anos. E o Senhor Jesus então disse para eles: quando eu vou citar vários acontecimentos, o Senhor Jesus citou vários, de 1 a 14, né? Peste, rumor, nação contra nação, família contra família, fome, terremoto, muita coisa. E no final do 13 em diante, ele começou a citar que o amor de muitos iriam se esfriar, e por se multiplicar a iniquidade, que é o versículo 13 do Mateus 24,
o amor de muitos iriam se esfriar. Isso aí já por fim, já na beiradinha do arrebatamento, do retorno dele, próximo, por poucos minutos. E aí o versículo 14, propriamente dito, foi que o Senhor Jesus falou: e esse evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim da igreja cristã aqui na terra. Nós vamos ficar aqui por pouco tempo, não vamos ficar eternamente aqui na terra. O nosso fim está para acontecer a qualquer momento, e este evangelho do reino será pregado. Já pensou se fosse agora por avião? O avião está sendo proibido de ir, não é? Se fosse pregar, você ter que ir de avião lá para o Japão, lá para a Índia, lá para a África, os países do Oriente Médio, que não tem quase cristão nenhum, ficava já muito difícil, né? Idioma, fica difícil, peste, doença, está até proibido. Mas agora as redes sociais estão chegando por todos os quadrantes da terra. Então, o versículo 7 fala de peste. A peste veio, né? Essa peste veio, essa gripe, novo coronavírus, é uma gripe muito aprofundada, que o vírus entra aqui pela mucosa dos olhos, do nariz ou da boca e desce a garganta. Se ele cai no estômago, ele é torrado pelo sistema gástrico do nosso estômago, que moe, é uma máquina moedora. Mas se ele cai no canal da respiração, esse vírus, ele vai para o pulmão. Chegando no pulmão, tem os alvéolos pulmonares. Vocês já viram a foto de um pulmão, né? Todo cor rosa, e ao passo que o pulmão de um fumante é todo preto, cheio de nicotina e alcatrão. Então, vamos falar do normal. Esse pulmão normal, todo cor rosa, é como se fosse uma gelatina, gelatinoso, é um tecido mais flácido do nosso organismo humano. O coração é um tecido duro, né? A carne, o músculo do coração muito duro, do pulmão é muito gelatinoso, muito flácido. E o novo coronavírus, alojando ali, ele vai alojar e vai encontrar essa célula do novo coronavírus com a célula do pulmão, e ele vai perfurar, e ele vai reproduzir. E a ciência fala que ele reproduz milhões. Quando eu li isso algumas vezes, eu pensei, gente, milhões parece que é muito. Não, mas é milhões, que são muito minúsculo, muito pequeno. E esse coronavírus que a gente enxerga na televisão, que passa na reportagem, grande, parece uma coroa, ali está aumentado 35 milhões de vezes. Então lá no pulmão, o novo coronavírus vai infectar, já vai dar febre, vai tossir, e ele vai aumentando e toma conta do pulmão, tampa a respiração. Aí tem que ter a respiração mecânica na UTI dos hospitais, e aí os hospitais não estão preparados. A medicina do Brasil não estava preparada, do mundo não estava preparado, nem a dos Estados Unidos, que é considerada a melhor do mundo, não estava preparada. E aí a pessoa precisa ser incubado, não tem a incubação respiratória, ele morre, ou tem só uma incubadora, um aparelho artificial de respiração, e tem 40 pacientes na fila. Eu ouvi uma entrevista hoje às 7 horas da manhã na Band News, falando disso lá no Rio de Janeiro, os médicos falando, com 40 pessoas na fila, vão morrer, se não colocar de hoje para amanhã, serem incubados na UTI, morrem. Aí só tem um aparelho, aí eles escolhem, dos 40 que estão já de coma lá na UTI, escolhe aquele mais novo, aquele que não era fumante, aquele que não era alcoólatra, uma pessoa de 20, 30 anos, e deixam os de 50 anos, 60, 70, 90 morrerem, porque não tem recurso medicinal aqui no Brasil especialmente. Todos estão vendo o caos da medicina, do setor público lá de Manaus, né? Onde tem 10, 20 aparelhos respiratórios, e tem 500 pessoas na fila, e estão tossindo lá de fora, e estão cheios de febre, já no corredor, e não tem lugar nem para colocar. Os mortos que estão morrendo, estão colocando em câmeras frias de frigorífico. Lá de São Paulo, arrumaram algumas lá, cabem até 1000 corpos, que depois prepara, ou crema, ou sepulta nas covas, demora às vezes um dia, 2 ou 3, até que faz os exames, e aí joga naqueles refrigeradores frigoríficos. Então o novo coronavírus chegou como uma peste
predita pelo próprio Senhor Jesus, faz parte do princípio de dor, e nós destacamos aqui alguns versículos da palavra de Deus, do João 15, João capítulo 15, versículo de 1 a 8, especialmente 2 versículos. Eu sou a videira verdadeira. Então o Senhor Jesus estava dizendo, quem está nele, quem é cristão, está vivendo com ele e está produzindo fruto. O que é produzir fruto? É orar, é interceder, é pregar para o próximo, é evangelizar o próximo. Não é fruto secular da sua vida de prosperidade de dólar aqui na terra, não. É o fruto espiritual. Você está dedicando para Deus a sua vida, você está louvando a Deus, você está conversando com Ele todo dia, você está agradecendo a vida que você tem, você está agradecendo pela saúde dos seus olhos, seus ouvidos, enfim, todo o seu físico. Você está pedindo, você está intercedendo, você está evangelizando para alguém, jejuando a favor de alguém, convidando alguém para receber o Senhor Jesus como Salvador. Você está fazendo a obra de Deus, a obra eclesiástica, a obra da sua igreja. Você está vivendo no amor, você está considerando todo mundo, você está amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então você está fazendo a obra de Deus, você é uma pessoa útil para Deus, você é um queridinho de Deus. Sabe o que diz o versículo 2? Fala, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, limpa. Então se você está ligado com Deus, fazendo a obra de Deus, Ele limpa você. Para quê? Para que você dê mais fruto ainda, porque Ele precisa de nós para evangelizar o próximo, para testemunhar do amor do Senhor Jesus, para testemunhar o Senhor Jesus para todas as pessoas. É essa a finalidade do nosso estar aqui na terra, é essa a finalidade da igreja. E você, como uma igreja individual que pertence à igreja no geral, você tem essa obrigação de evangelizar o próximo. Se não está evangelizando, não está orando para o próximo, não está procurando obedecer a Deus, você não está dando fruto. E aí, Deus não importa com você, Deus não tem interesse em você, Deus não tem satisfação para te dar, porque você não o ama, não é? E o versículo é bem claro. Portanto, depois você medita com calma, João 15, 1 e 2. Então nós, a igreja cristã, temos que dar fruto para Deus, porque aí Deus tem interesse por nós. Deus pode nos livrar do contato com o novo coronavírus, né? Temos que ter a prudência, as precauções e fazer a obra de Deus, que eu notei que é um dos argumentos que Deus pode prolongar a nossa vida e deixar nós passarmos esse momento e não sermos contaminados, porque nós estamos sendo úteis para Deus. Da igreja dele, nós estamos fazendo parte e estamos evangelizando todos os dias, discipulando. E você, querido internauta, que está nesse momento me assistindo, você quer ficar livre do novo coronavírus? Faça a obra de Deus e Ele vai ter compaixão de você e vai dar o escape para você. Quem dá fruto, Ele poda, zela, limpa, tem cuidado, dá combate e mata o novo coronavírus e espanta para lá, e Ele determina anjos para ficar ao nosso redor, nos acampar e nos livrar, porque um dos deveres e das obrigações e da responsabilidade dos anjos é acampar ao nosso redor. O Salmo diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Nos livra do novo coronavírus. Então nós temos que ficar prudente, né, como a cobra, simples, né, como a pomba, e temos que fazer a obra de Deus a todo momento. E o novo coronavírus está aí. O Mandetta, que é aquele que era ministro da saúde, ele sempre falava que não podia ficar aglomerado, a pessoa tinha que ficar isolado. Aí vinha um político, vinha um deputado contra ele e falava, mas como que um pessoal da periferia, lá de uma favela do Rio de Janeiro, São Paulo, ou das grandes cidades que tem por aí cheio de favelas, como que eles vão ficar isolados?
O próprio ambiente de moradia deles, moram ali meia dúzia de pessoas dentro de uma sala pequena. Mora a avó, mora neto, bisneto, mora a filha, que é mãe solteira, que tem 4 filhos, todos ali aglomerados. E eles não têm trabalho de carteira assinada, não têm trabalho fixo, fazem bicos, são diaristas, são ambulantes, pessoas não têm renda fixa, são informais. Como que eles vão ficar em isolamento? Pois não tem reserva, a geladeira está cheia, né? A cozinha não tem mantimento, não tem nem cozinha, é uma sala só que moram todos e separado por uma outra casa que também tem a mesma quantidade de pessoas, que também vive a mesma pobreza, e no meio dessas duas casas passa o esgoto com mau cheiro, vindo desde lá de cima do morro, com 100, 200, 300 casas, levando aquele mesmo ambiente lá para baixo. Então as pessoas, como é que eles vão ficar isolados? E a alimentação deles? Então é um caos, é um problema social. O Brasil não estava preparado. Aliás, o modelo de favela, o modelo ou comunidade, como querem dizer, não é modelo para uma civilização moderna e uma política decente. Mas os políticos não estão nem aí em aplicar, né, a melhora no sistema habitacional e tirar as pessoas dali, e aí vai gerando 30 anos, 50 anos, dá uma enchente, chove, derruba, mata 10, 20 pessoas, mudam umas 100 famílias dali. Aí vem a seca, voltam para lá, reconstrói as casinhas no mesmo círculo vicioso, naquela mesma bola de neve. Com a próxima chuva vai acontecer tudo, e agora chega o novo coronavírus, infecta todo mundo. Então muitos sanitaristas estão pensando: gente, se esse novo coronavírus começar a entrar nas favelas, nos lugares onde as pessoas não podem ficar isoladas, não tem para onde ir, não tem comida, vão morrer. Ouvindo a entrevista de uma senhora que estava na rua vendendo balinha, ela tinha mais ou menos 40 anos, com 5 crianças, todos os filhos dela. E ela falou: aqui tem são 4 crianças com 4 pais diferentes, né? E a outra é do marido legítimo que havia casado, que se separou. Então ela falou: ou eu fico aqui vendendo balinha, para no final do dia ganhar meus 20 reais, passar no supermercado e comprar um saquinho de arroz, um litro de óleo e um saquinho de feijão, para eles comer amanhã, e depois da manhã eu tenho que vir, porque senão ou morro de coronavírus, ou morro de fome. Então a maior parte da população do globo terrestre, dos países do terceiro mundo, que o Brasil é, o Brasil tem uma pequena parcela de primeiro mundo, que é aqui em São Paulo, né, muito produtiva, muito rica, mas dentro da própria capital de São Paulo tem terceiro mundo, Paraisópolis, favelas, cortiços, bairros pobres. Então praticamente o Brasil no todo, no geral, é do terceiro mundo. Como é que um terceiro mundo vai ficar de quarentena? Eles têm que trabalhar, têm que comer, né? É outro fator de que muita gente está admirado como que os Estados Unidos, que é rico, está morrendo tanta gente assim. Já morreu lá 47 mil pessoas e tem 800 mil infectados, e no Brasil já morreram 3 mil pessoas, tem 47 mil infectados. Como que aqui está sendo tão curto e tão pequeno? Então muitos estão fazendo os prognósticos que a tendência está subindo, e que se abaixar agora, tirar o isolamento dia 10, 15 de maio, poderá vir tudo novamente, o novo coronavírus, e matar muita gente. Mas se não tirar o isolamento e a pessoa continua, vai ter muita fome, muita catástrofe. Então o novo coronavírus veio para fazer o papel dele, é tirar a paz das pessoas, e as pessoas viverem, né, em princípio de dor. Ah, pastor Amaro, mas isso já é uma dor muito grande. Se isso aí for o princípio, como será então a própria dor? Meu amigo, a própria dor vai ser durante a grande tribulação. Ela vai matar não só 200 mil, 300 mil pessoas, ela vai matar 1/3 da população, vai ser em torno de 2 bilhões, 2 bilhões que vai morrer de peste, outros 2 bilhões vai morrer de câncer, vai morrer com falta d'água, porque vai acabar a água potável, vai ter muita saraiva. O que é saraiva? São pedras de 20, 30, 40 quilos caindo do céu, chuva de pedra. Hoje, até no momento, cai chuva normal, de gota d'água, mas no tempo da grande tribulação,
as dores serão terríveis. Hoje é o princípio de dor, o novo coronavírus está fazendo parte disso, está contribuindo para que aconteça esse princípio de dor, e tem que ter o princípio de dor, é profético, o Senhor Jesus quem falou, está na Bíblia, Mateus 24, 7, de 1 a 14, são todos os atos dos princípios de dores. Então o 7, especificamente, que estamos meditando, é a peste do novo coronavírus, e se ele estará, se achar o remédio, se a medicina estudar e achar, poderá vir outro pior ainda, e a população sempre não vai estar esperando, porque você já pensou se tivesse todo mundo sem doença, todo mundo ganhando muito dinheiro, saúde a mil, de boa, famílias, prosperidade total, isso não seria princípio de dor. Se tivesse assim vivendo a população, ninguém às vezes nem ia ter interesse de Deus, porque já está bom aqui, dessa situação está normal, está legal, a pessoa está vivendo esplêndida e regaladamente. Então tem que ter o princípio de dor para dar uma chacoalhada na igreja, dar uma balançada na igreja, para a igreja agir com mais responsabilidade, o povo abrir mais os olhos e saber que está próximo o arrebatamento. O arrebatamento é a subida dos cristãos para o céu. Mas você não há de ver que grande parte da população da terra não sabe nem o que é arrebatamento? Lá não tem a doutrina cristã, lá não estudam a Bíblia. É por isso que nós temos que ser missionários e divulgar a palavra até os confins da terra, e a igreja procurar traduzir as suas lives em legenda, a língua e idioma em legenda, ou também na hora traduzindo o próprio idioma, como tem esses filmes traduzidos aí de fora para cá. Nós temos que agora, a igreja cristã do Brasil, ela fazer o seu trabalho de evangelização mundial, traduzir na própria mandarim dos chineses, na própria língua dos japoneses, as línguas da Índia. A Índia é muito difícil de ser evangelizada, até mesmo devido às línguas e idiomas. É um país que não tem a língua oficial, igual o Brasil tem o português. Lá tem dezenas de línguas e centenas de dialetos. Então cada região, cada cidade é um dialeto, é um idioma, é uma língua. Então a Índia é muito difícil de ser evangelizada. Vai dar muito trabalho para as igrejas. Aquelas que já têm igrejas lá, eles sabem disso, que é muito difícil. Cada região, cada metrópole dentro da Índia, e é grande, é o segundo país maior do mundo, com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Então evangelizar aquilo ali sempre foi difícil e será, mas a igreja tem que enfrentar o obstáculo, tem que enfrentar a dificuldade, tem que gravar as lives, vídeos, traduzir idiomas na fala, em tudo, em legenda, e espalhar por lá, espalhar naquele setor e em todos os países ali da região da zona de ferro, da zona vermelha, que é o Oriente Médio, que é a Ásia Menor, a Ásia Maior, e entrar e avançar. A igreja não pode ficar de braços cruzados. Então eu tenho que esse novo coronavírus trouxe um novo perfil da igreja cristã do Brasil e do mundo todo. É a igreja por meio das redes sociais, é a evangelização por meio dos recursos técnicos que temos em mãos, como agora a live que vocês estão nos assistindo aqui, do Centro Mundial da Faculdade Gospel, em Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil. Então o novo coronavírus chegou para chacoalhar a igreja, para despertar a igreja, para o povo sentir que não é o povo que está fazendo a guerra quem manda no mundo. A Primeira Guerra Mundial veio, a Segunda veio, centenas de guerras estão por aí espalhadas pelo globo a todo momento, de um país contra outro, dentro do próprio país, as revoluções civis. Então o povo tem que saber quem manda na terra é Deus. Esse poder do novo coronavírus, que veio pelo contato da respiração, por centenas de vírus que saem por aí flutuando, isso aí é da parte de Mateus 24, 7, com a permissão de Deus. É Deus quem domina, é Deus quem manda. E o pior, que a humanidade não está reconhecendo o poder de Deus nessa área. Eu tenho notado que a política, quando fala, eles não tocam o nome de Deus.
que o Ministério da Saúde, quando fala, não toca no nome de Deus, não pedem força e proteção para Deus, não temem a Deus, não conhecem Deus. Por isso que até nos países como o Brasil, que é laico, que não se proíbe religiões nenhuma, até aqui no Brasil não estão falando. Então o povo está muito distante de Deus. Por isso que o índice, que a teologia, a estatística da teologia mundial detectou e apurou apenas 5% a média dos evangélicos do mundo todo que vai ser arrebatado, porque os demais não querem saber de Deus. Os países mais populosos não querem saber de Deus, ficam adorando Buda, outras religiões heréticas, ficam adorando fantasias, alguns com o nome de filosofias, mas é puro demonismo, e aí o índice está muito pequeno. Agora cabe à igreja, com esse novo coronavírus, despertar e passar e sair de dentro das quatro paredes e avançar pelo mundo afora por meio dos YouTubes, das redes sociais, igual estamos fazendo agora. E a igreja está fechada, a igreja de quatro paredes está fechada, porque está ridículo, não é? O povo está pensando que é a lei que o Brasil está reprimindo, que isso aí é um caso demoníaco, que é coisa dos últimos dias. Não, nós estamos colaborando com a lei e praticando o isolamento. Por quê? Nós temos notícia que na Coreia do Sul, no mês de janeiro, uma igreja que tinha o coronavírus infectou 2.000 pessoas na Coreia do Sul, uma igreja cristã que tinha o novo coronavírus. Então é prudente que as igrejas cristãs não abram as suas portas nesses dias de isolamento. Para quê? Para não infectar o próximo. Até porque a igreja cristã, ela é muito carismática, tem o gozo e a alegria do Espírito Santo, e o povo da igreja cristã tem o costume de cumprimentar as pessoas, abraçando, beijando, batendo a mão nas costas, apertando a mão, uns até segurando e dando pulinho, e outras até tem o ósculo santo, né? Tem determinadas denominações do Brasil que usam o ósculo santo, que é o beijo na face, aquele estipulado na Bíblia pelo apóstolo Paulo. Então, com esse novo coronavírus, veio mudar o perfil da igreja cristã do Brasil. Ela, especialmente agora, nesses dias que estamos de quarentena, estão fechadas as portas, algumas igrejas vão lá nos púlpitos, pregam nos horários dos cultos à noite, passam, retransmitem pelas redes sociais, parabéns, devem fazer isso. Cada fiel lá em casa, abrindo a rede social naquele local, naquela hora, ele vai assistir o culto do seu pastor, vai receber a sua benção, e ali vai passando, né? Sem gente, vai fazendo. E esse trabalho não são só as 100, 200 pessoas que frequentam aquela igreja, pega o mundo todo. Pessoas espalhadas por todos os quadrantes da terra estão assistindo às ministrações evangélicas por meio das redes sociais que as igrejas estão fazendo. Então o João 15, versículo 1, ele fala que nós que estamos fazendo a obra de Deus poderemos ser imunes. Deus está nos guardando, nos protegendo, está tirando de nós todo problema que traz essas doenças infecto-contagiosas, e nós devemos continuar assim, fazendo cada vez mais a obra dele, para ficarmos distantes desses casos, dessas doenças. Agora, vocês lembram do ladrão da cruz do Calvário, que estava um à direita do Senhor Jesus e o outro à esquerda do Senhor Jesus? O ladrão de um lado disse: o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, desce daí e tira nós daqui também. Ou o Senhor não é o Deus? Estava zombando de Deus. O outro ladrão do outro lado da cruz, o que ele fez? Ele se humilhou. Ele falou, ele admoestou e repeliu o companheiro, né? Nós, pelos nossos atos, pelas nossas ações, roubamos muitas pessoas, estamos aqui merecidamente. Mas esse aqui do meio, da cruz do meio, é justo. Ele não praticou crime algum.
ele está aqui injustamente. Aí ele falou para o Senhor Jesus: ô Senhor Jesus, lembra de mim quando o Senhor entrar no paraíso. E o Senhor Jesus, que é o Deus do amor, que é o Deus do perdão, que é o Deus da misericórdia, que é o Deus todo-poderoso, ele disse para aquele ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isto é, as tuas palavras, a tua fé trouxe para você a salvação, e eu te perdoo, e eu vou te levar para o céu junto comigo. Vocês notaram isto? Que o ladrão da cruz, da última hora, nos últimos segundos de vida, agonizando para morrer, o ladrão da cruz, que já estava com o seu sangue caindo quase que por completo, soltando do seu corpo, que estava para desfalecer e desmaiar a qualquer momento, porque sem sangue a pessoa desmaia e morre. E naquele último segundo ele encontrou com a salvação. Então eu peço agora à igreja cristã de todo o planeta Terra que ore para aqueles que estão agonizando na UTI. Ore para o Senhor Jesus enviar o Espírito Santo lá para convencê-los do pecado e fazê-los arrepender dos seus pecados e confiar no Senhor Jesus e receber o sangue do Senhor Jesus para a remissão de seus pecados e serem salvos e morrer, não é? Estão nos últimos segundos, agonizando, com falta de aparelho respiratório, porque o aparelho respiratório nem sempre vai salvar aquele que está agonizando com o coronavírus lá na UTI. Às vezes já está muito avançado a infecção pulmonar, às vezes o pulmão já está todo tomado de pus, de sangue, de infecção, de novo coronavírus que multiplicou-se milhões e milhões, e o aparelho não vai adiantar, e tira o aparelho, a pessoa morre. Então a igreja cristã, vamos orar, não para Deus tirar o novo coronavírus da face da terra. É profético o versículo 7, foi o Senhor Jesus quem disse, faz parte do processo, faz parte do projeto anti-arrebatamento, para acontecer antes do arrebatamento, esse princípio de dor, essas dores. Vejam que os homens não vêm à guerra, eles continuam com a guerra, planejam a terceira guerra, mas agora estão lembrando do novo coronavírus que está atacando demais, vai morrer muita gente. É projeto de Deus, é plano de Deus, faz parte do princípio de dor, tem que ter, para que daqui a pouco tempo aconteça o arrebatamento. Se não tiver, ou se orar para Deus retirar e Deus retirar, é sinal que nós estamos orando assim: o Senhor Deus, eu não quero ser arrebatado agora não, por favor, deixa o arrebatamento para daqui 50, 80 anos, deixa eu continuar vivendo em paz. Então o cristão tem que ter sabedoria profética, tem que ter sabedoria bíblica, tem que saber até como é que ora, tem que saber o que é do plano e projeto de Deus, o que vai ocasionar depois disso, e se não tiver isso, o que pode demorar para acarretar. Então nós que somos cristãos, que pregamos a todo momento e que desejamos um arrebatamento a qualquer momento, que estamos preparados para subir para a glória, nós sabemos que é profético, mas e quanto àqueles que já estão agonizando lá na UTI? Podemos interceder por eles, orar intercedendo por eles, podemos sim, é dever nosso. A própria Bíblia recomenda que devemos interceder uns pelos outros, orar uns pelos outros, e podemos orar para Deus ter misericórdia daquele que está ali agonizando na morte, e Deus, que é misericordioso, que não tem prazer na morte do ímpio, mas ele se alegra-se com a morte do justo, podemos orar e a misericórdia de Deus pode recair, e aquele ímpio que está lá agonizando na UTI para morrer, ele pode ouvir a voz de Deus e pode ser salvo, e é a cruz do ladrão da cruz dentro daquela UTI, naquele hospital agora diferenciado em outra versão. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e Ele pode socorrer e salvar a alma daquele que está ali agonizando seus últimos segundos de vida. E milhões de ladrões de cruzes
podem estar lá na glória, se nós aumentarmos a nossa oração. E um dia, quando formos arrebatados, nós poderemos ver e veremos o fruto das nossas orações e intercessões uns para com os outros. O novo coronavírus no Brasil e no mundo traz para nós, a igreja, esse diferencial, esse entendimento, porque nós, a igreja, somos fortes e vencedores, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós, a igreja, devemos ter a consciência firme, forte, uma psicologia forte, um entendimento forte dentro da Bíblia, porque Deus é todo poderoso e nós somos poderosos porque o Todo-Poderoso está em nós, e Deus está dentro de nós por meio do Espírito Santo, e por isso nós somos grandes, nós somos vencedores e entendemos e suportamos todo esse princípio de dor. O princípio de dor, essa aflição, nós temos condições de suportar. O próprio Senhor Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e você, igreja, haverá de vencer. Eu e você, nós, todos que estamos ligados em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, vamos vencer tudo e todos em nome do Senhor Jesus. E vamos, a partir de hoje também, eu já vinha orando há vários dias, e você que não sabia, que podia, que dependia, que precisava orar para aqueles que estão lá no leito de dor, na UTI, não só envolvido pelo novo coronavírus, mas por qualquer tipo de outra doença, e também, ou também por acidente, ou qualquer meio que a pessoa vê estar lá no leito de dor, ou na rua, ou em casa, ou no abrigo dos idosos, em qualquer lugar. Vamos invocar a presença de Deus para salvar aquela alma e ali levá-la para a glória, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima live. Não se esqueça, 0800 777 2050 ou o site seminariogospel.com.br para saber mais da Bíblia Sagrada, e também para ganhar o seu curso médio em teologia, bacharel em teologia ou o curso de formação de pastor. Estamos aguardando o seu contato. Até a próxima. Muito obrigado.